Bom, gente, o paper de hoje, ele é uma avaliação dos desfechos renais nos pacientes com glomerulonefrite ANCA associada, conforme o esquema de imunossupressão de indução e avaliação da histopatologia. Esse estudo foi publicado recentemente no Kidney International Report em janeiro desse ano. Tem diversos autores conhecidos, mas em particular a doutora Bajema, na qual a gente é bastante fã. Foi uma corte retrospectiva de 304 pacientes com diagnóstico de glomerulonefrite ANCA associada, confirmados por biópsia renal. O estudo foi multicêntrico em 11 centros europeus e, como eu disse, foi de forma retrospectiva, foi de 1997 até 2019. De forma breve, como a gente já falou muito sobre esse assunto, eu vou só relembrar que a vasculite ANCA associada são doenças raras, caracterizadas por inflamação dos pequenos vasos, o acometimento renal, uma das manifestações mais graves, com impacto significativo no prognóstico a longo prazo. Consiste em uma glomerulonefrite do ponto de vista histopatológico, uma glomerulonefrite crescente com a pálse imune, e do ponto de vista clínico, se apresenta como uma insuficiência renal rapidamente progressiva e se caracteriza como uma urgência nefrológica. Embora não seja obrigatório, pelo quadro clínico e exames laboratoriais que a gente tem, não seja obrigatória a realização da biópsia, a biópsia, em geral, ela é realizada não só para confirmar o diagnóstico, mas principalmente para fornecer as informações em relação ao prognóstico, para poder nos auxiliar a guiar essa imunossupressão. E em 2010, foi realizada uma classificação, tem uma desconfigurada aqui, mas já está dando para ver, foi realizada uma tentativa de uma classificação pelo ponto de vista histopatológico, para tentar prever em relação à recuperação, prever o prognóstico desses pacientes. Então, Berden, não sei se é assim que se fala o nome, mas é como eu vou falar, e diversos outros colegas, incluindo esse grupo da doutora Bajema, eles propuseram essa classificação que dividiu em 4 grupos de pacientes. Então, a classe focal, os pacientes tinham que ter pelo menos 50% dos glomérulos normais, classe crescêntica, pelo menos 50% dos glomérulos com crescentes celulares, esclerótica, com pelo menos de 50% dos glomérulos com esclerose global, gente, desculpa aqui que tá ligado junto, e mista, quando sem lesão predominante, ou seja, quando não se enquadrava em nenhum desses outros 3 grupos. Essa classificação, ao longo dos anos, ela se mostrou de forma consistente, uma associação robusta com o prognóstico renal, sendo o desfecho mais favorável, obviamente, na classe focal, como é de se esperar, né, quando a gente tem um maior percentual de glomérulos normais, e pior na classe esclerótica, justamente pelo fato de ter um comprometimento mais crônico. Opa, peraí. Calma aí que abriu errado. Bom, eu vou falando para vocês, então. Acho que desconfigurou esse. Só ver se tá certo aqui. Eu vou falando, se eu ver que os outros slides estão desconfigurados, eu vou fechar e abrir de novo. Ao longo do tempo, foram realizados outros scores para tentar avaliar o prognóstico desses pacientes. Ah, a Janaína entrou. Oi, Janaína? Ó, só para você estar ciente, a gente está falando sobre esse... Joia, obrigada. Imagina. Enfim, ao longo dos anos, então, foram realizados outros scores para avaliar, para conseguir estratificar o prognóstico desses pacientes. Aquele primeiro score que eu citei, que é esse de 2010, esse score ele avaliava apenas do ponto de vista histopatológico, ou seja, era avaliado, não era levado em conta ponto de vista clínico, laboratorial, nem nada. E em relação a histopatológico, eram avaliados também só os glomérulos, não eram avaliados o restante da lâmina. Em 2018, foi realizado, então, um novo score, né, o ANCA Renal Risk Score. Esse score, ele incluía não só a avaliação histopatológica dos glomérulos, como o acometimento túbulo-intersticial, em termos de atrofia, fibrose. Além disso, ele colocava também a taxa de filtração glomerular. Então, isso tudo era avaliado nesse risco. Alguns anos depois, em 2024, esse score ele foi atualizado e ele manteve essa avaliação do ponto de vista túbulo-intersticial, manteve a avaliação glomerular e, ao invés de avaliar a taxa de filtração glomerular, é avaliada apenas a creatinina.
tá? E esse grupo, esse risco em 2018, ele antes era dividido em 4 grupos: baixo risco, risco intermediário e alto risco. Quando houve essa atualização em 2024, foi dividido então em 4 grupos: baixo, moderado, alto e muito alto risco. Então, foram essas modificações que a gente tem e são os scores mais atualizados nos dias de hoje. E o que a gente tem hoje em dia como terapia de indução, né? Que a gente está respaldado para utilizar tanto nos guidelines quanto o Cardigo, enfim. Então, a ciclofosfamida e ou o rituximab associado ao corticoide e ou o avacopan. Bom, embora a gente saiba que está indicado a utilização do rituximab como primeira linha no tratamento de indução, a gente não tem nada robusto na literatura que comprove segurança em alguns grupos de pacientes, como os grupos de pacientes que têm tinham uma função renal mais deteriorada, ou seja, uma creatinina mais acima de 4. O que a gente tem são 2 grandes trials, né? Tem o RAVE Trial, que ele compara o regime de indução baseado em rituximab de forma isolada versus ciclofosfamida de forma isolada. E os desfechos renais, eles foram comparáveis. Lembrando que não foram incluídos os pacientes renais mais graves, ou seja, os pacientes não podiam ter uma creatinina sérica acima de 4. Então, a gente não sabe se nesse grupo seria seguro fazer rituximab de forma isolada. E temos o outro, o Rituxivas, que é o único ensaio clínico randomizado que testou esse grupo de paciente que tem esse acometimento renal mais grave, porém, eles não administraram rituximab de forma isolada. Eles deram rituximab associado a ciclofosfamida em uma dose mais baixa, no máximo 3 infusões, e os resultados foram semelhantes à indução padrão com ciclofosfamida. Portanto, ficou incerto se seria seguro, né, essa monoterapia apenas com rituximab na vasculite ANCA, nesses pacientes de um risco renal mais grave, e surgiu como uma opção, nos casos que a gente pensaria em poupar a ciclofosfamida, talvez a associação com o rituximab como uma opção nesses casos mais severos, mas não como monoterapia. Esses estudos que eu citei e alguns outros, eles não levaram em consideração, eles não subdividiram esses pacientes em relação à biópsia, ou seja, eles avaliaram avaliaram a função renal, enfim, mas eles não avaliaram seus subtipos de lesões histopatológicas, ou seja, aquele paciente tinha um cometimento mais decrescente ou era mais crônico, se eles tinham uma melhor ou pior resposta a algum tipo de imunossupressão. E para preencher essa lacuna, esse estudo, né, multicêntrico, retrospectivo, teve como objetivo, então, avaliar se as abordagens terapêuticas de indução, eles afetavam os desfechos renais na vasculite, focando nos grupos de pacientes com características histológicas homogêneas, como aquela classe de Berden que eu falei anteriormente. Bom, então o objetivo do trabalho foi descrever os desfechos renais após a indução de uma grande corte de glomerulonefrite ANCA associada, confirmada por biópsia, comparar a taxa de filtração glomerular estimada e a falência renal entre os grupos histológicos e explorar se a resposta ao tratamento de indução difere após a estratificação histológica desses pacientes. Então, foi uma corte retrospectiva de 11 centros europeus. Os pacientes tinham que ter um diagnóstico de granulomatose com poliangelite ou poliangelite microscópica com acometimento renal. E esse diagnóstico foi feito pela classificação clínica padronizada pelo algoritmo da EMA. Os critérios de inclusão e exclusão, né? Inclusão, então, pacientes com glomerulonefrite associada à ANCA, confirmada por biópsia, até 6 meses do início do quadro. Tinham que ter sido feita a indução com rituximab, ciclofosfamida ou ambos dentro dos primeiros 6 meses e tinha que ter pelo menos um segmento mínimo de 6 meses ou menor, obviamente, no caso de óbito. Os critérios de exclusão eram granulomatose eosinofílica com poliangeite, então esses pacientes não foram incluídos. Vasculite ANCA é associada a secundária, neoplasia ativa, infecção ativa, outras doenças autoimunes sistêmicas concomitantes. Então esse grupo de pacientes não foi incluído nessa avaliação. A taxa de filtração glomerular estimada, ela foi calculada pela fórmula de CKD-IPI de 2009, e no caso de pacientes que já estavam em terapia renal substitutiva, foi atribuído um valor convencional de uma taxa de filtração glomerular aproximadamente de 5 ml/minuto.
O desfecho composto de recuperação da taxa de filtração glomerular aos 6 meses foi definido, então, como um aumento absoluto da taxa de filtração glomerular por pelo menos 15 ml minuto, ou então a suspensão da terapia renal substitutiva, se os pacientes dependiam dela no início do tratamento. E o desfecho composto de falência renal foi definido também com uma taxa de filtração glomerular persistentemente abaixo de 15, confirmada em 2 avaliações com pelo menos 3 meses de intervalo, ou então a permanência na terapia renal substitutiva. Bom, é bem rico esse trabalho e fornece várias tabelas, então eu vou citando porque senão ia ficar um pouquinho poluído. Então, em relação à corte geral do estudo, foram 304 pacientes selecionados com glomerulonefrite ANCA, de 97 até 2019. A maioria foi diagnosticada com poliangiite microscópica, em torno de 61%, e 96% apresentava uma doença de início recente. Lembrando que era no máximo 6 meses de início para ser incluído no trial. O segmento mediano foi de aproximadamente 42 meses, a idade média de 61 anos, predominantemente do sexo masculino, em torno de 59%. A taxa de filtração glomerular mediana basal foi de 20 ml minuto e a proteinúria basal de 1,6 grama dia. 17% dos pacientes aproximadamente dependiam de diálise no início do tratamento e a maioria tinham, em torno de 54%, tinham anti-MPO positivo. 43% eram positivos para anti-PR3, 2% duplo positivos e 4,5% eram ANCA negativos. Em relação à terapia de indução, 58% dos pacientes utilizou ciclofosfamida como forma de indução isolada, 24% ciclofosfamida associada a rituximab e 17% rituximab de forma isolada. Os corticoides, tanto oral quanto endovenoso, estavam presentes em torno de 65%, apenas corticoide via oral 32%, e poucos casos, somente 2 casos, receberam corticoide endovenoso ou então nenhum tipo de corticoide. A plasmaférese estava presente mais ou menos em 28% no total, porém, quando a gente avalia sobre as subclasses, quando a gente avalia somente a classe crescêntica, a plasmaférese foi mais frequente, em torno de 45%, que faz mais sentido, né? Em relação à terapia imunossupressora aos 6 meses de manutenção, né? Então, estava disponível não em todos os pacientes, só em 259 pacientes. A principal droga é a azathioprina, é o que a gente vê na nossa prática também, em torno de 51%, corticoide de forma isolada 23%, rituximab de forma isolada 8%, micofenolato 4%, ciclofosfamida ainda 5%, e a combinação outros em torno de 6%. Nesses 6 meses, aproximadamente 12% dos pacientes, quando atingiram esses 6 meses de tratamento, já estavam sem o corticoide. Em relação à frequência com base na histologia, então 23% dos pacientes apresentavam-se na classe focal, 31% na classe crescêntica, 33% na classe mista e 11% na classe esclerótica. O anti-MPO, ele predominou na classe esclerótica e mista, em torno de 66% e 67%. Já o anti-PR3 foi mais frequente na focal e na crescêntica, em torno de 52% em cada. Os pacientes da classe esclerótica exibiram mais frequentemente o fenótipo de poliangite microscópica com envolvimento de vias aéreas bem menos frequente e uma média menor do score de atividade de vasculite do que os demais grupos. Agora, em relação à função renal, subdividido por as classes histológicas, né? Então, em torno de 41 ml minuto na classe focal, 19 ml minuto na classe mista, 14 ml minuto na classe crescêntica e 19 ml minuto na classe esclerótica. Em relação à dependência de terapia renal substitutiva no início do tratamento, 7% na classe focal, 14% na classe mista, 29% na classe crescêntica e 19% na classe esclerótica.
Agora, em relação ao padrão de tratamento pelas classes, né? Então, a ciclofosfamida, ela foi utilizada em mais de 50% dos pacientes, em todas as classes histológicas, como terapia de indução. O rituximab, ele foi mais frequente na classe esclerótica, o que faz mais sentido, né? Pensando que talvez quiseram poupar uma dose mais agressiva de imunossupressão. Comparado com rituximab de monoterapia na classe focal, foi em torno de 20%, na classe mista, 14%, e na classe crescêntica, 12%. A utilização da associação de Ritux com ciclofosfamida, ela foi rara na classe esclerótica, que também faz sentido, né? Não faria sentido a gente realizar uma terapia imunossupressora tão agressiva, em torno de 6%. Na classe focal, 25%, na mista, 31%, e na crescêntica, 24%. Os corticoides, a dose de corticoide foi comparável entre as classes, e a plasmaférese foi utilizada mais na classe crescêntica, né, obviamente, em torno de 45%, seguido pela focal 29%, mista 16% e a esclerótica 10%. Em relação à remissão renal aos 6 meses, quando a gente avalia a remissão global, foi em torno de 91%, sem diferença relevante entre as classes, em torno de 95% na focal, 92% na mista, 87% na crescêntica e 88% na esclerótica. Houve apenas uma tendência para uma melhor preservação da taxa de filtração glomerular nos pacientes recebendo a combinação de rituximab mais ciclofosfamida, sendo mais evidenciado também nessa classe crescêntica, mas foi só uma tendência. Além disso, os pacientes também tratados com a associação de rituximab e ciclofosfamida receberam uma dose menor e uma menor frequência de glicocorticoide do que os outros e apresentaram uma dose cumulativa menor de ciclofosfamida do que os tratados, obviamente, com ciclofosfamida de forma isolada. Aqui, ó, tudo isso que eu estou explicando, eles têm as tabelinhas, os gráficos, tem bastante material, mas ficava inviável explicar por aqui, então eu estou descrevendo. A estratificar, então, por classe, comparar os 3 tipos de tratamento de indução, ou seja, as drogas isoladas ou elas em conjunto, a taxa de remissão foi semelhante na forma focal, crescêntica e esclerótica. Porém, quando a gente avalia a classe mista, a taxa de remissão renal foi menor nos pacientes tratados com a combinação, em torno de 79% quando utiliza-se a combinação de Ritux com ciclofosfamida, versus ciclofosfamida 97% e rituximab 100%. No geral, né, a taxa de filtração glomerular estimada basal era em torno de 20 ml minuto, aos 6 meses em torno de 39 ml minuto e aos 12 meses em torno de 40 ml minuto. O que dá para a gente ver que a margem que a gente tem para intervir, para fazer um tratamento adequado e talvez de forma mais agressiva, é realmente nesses primeiros 6 meses, porque a partir disso, o paciente entra basicamente no platô, independentemente do tipo de tratamento que é realizado. Então, acho que isso é uma mensagem que vale a pena a gente recordar. Quando a gente subdivide o ganho da taxa de filtração glomerular pela classe, né, houve uma variação no segmento em torno de mais 11 ml minuto na classe focal e mista, mais 11 ml minuto na classe crescêntica e apenas, né, 0,5 ml minuto na classe esclerótica. Ou seja, obviamente, na classe crescêntica devia ter muito mais inflamação, foi atuado e houve essa melhora. A classe esclerótica, independentemente da imunossupressão, a gente não vê uma margem de melhora tão significativa. E a taxa de filtração glomerular mediana aos 6 meses, na focal em torno de 53, crescêntica em torno de 41, na mista em torno de 34 e na esclerótica em torno de 18. Ou seja, ela ficou muito próxima em relação ao basal do início, né? Porque ela teve um baixo ganho em comparação com as demais. Houve uma tendência a uma taxa de filtração glomerular basal mais elevada nos pacientes que receberam um rituximab associado a ciclofosfamidas em todas as classes histológicas, exceto na classe esclerótica, sendo uma diferença mais acentuada no grupo crescêntico. As alterações da taxa de filtração glomerular aos 6 e aos 12 meses em relação ao basal foram comparáveis em tratamentos em todas as outras classes histológicas também. Aqui, como eu falei ali no slide anterior, mas aqui ele descreve um pouquinho melhor, então a recuperação aos 6 meses
A corte total atingiu em torno de 50%, atingiram o desfecho de recuperação aos 6 meses, lembrando que era aquele aumento da taxa de filtração glomerular ou a suspensão da terapia renal substitutiva se no início era dependente. E a taxa de recuperação foi em torno de 70% na classe crescente, ou seja, foi o que mais teve uma melhora. Classe focal e mista, 45%, 42%, e a classe esclerótica, apenas 24%. Faz mais sentido, né, já que a gente tem um pouco mais de fibrose e menos margem para a gente ganhar com o tratamento de indução, reduzindo a inflamação. Seguintes fatores, eles foram independentemente associados a uma menor chance de taxa de recuperação da taxa de filtração glomerular, ou seja, pacientes mais idosos que já tinham algum nível de doença renal crônica de base, ou seja, uma taxa de função renal basal mais elevada, ou seja, deviam ter menos reserva funcional. A classe de Berden permaneceu também como um preditor independente, com a menor recuperação na classe esclerótica. Então, tanto a idade avançada, quanto uma baixa reserva renal de base, quanto o nível de cronicidade na biópsia renal são os principais preditores independentes de recuperação da taxa de filtração glomerular. No geral, as associações significativas entre a idade e a taxa de filtração glomerular basal com a recuperação da taxa de filtração glomerular observadas na corte, elas foram replicadas nos subgrupos, e a única exceção foi na classe esclerótica, onde a taxa de filtração glomerular basal, ela não foi significativamente associada a chances de recuperação. Os diferentes regimes de indução, eles também não foram associados à recuperação da taxa de filtração glomerular nas classes focal, mista e esclerótica. Lembrando que na crescêntica, sim. Fiz um slide separado falando dela, porque eu acho que é algo importante para a gente relembrar. Então, o rituximab, nesse grupo específico de pacientes em classe crescêntica, em monoterapia, ele se associou uma menor chance de recuperação versus a ciclofosfamida de forma isolada. E foi encontrada uma tendência também de chance reduzida de recuperação da taxa de filtração glomerular com rituximab isolado quando comparado com essa combinação de ritux mais ciclofosfamida, levando a crer que realmente nesse grupo de pacientes, ainda a ciclofosfamida parece ser melhor do que o rituximab de forma isolada. Não houve diferença significativa entre o uso da ciclofosfamida isolada com o rituximab associado à ciclofosfamida. O tempo médio de acompanhamento foi de 42 meses, 11 pacientes faleceram, 19% dos pacientes atingiram o desfecho de falência renal, ou seja, não tiveram a melhora da função renal ou permaneceram em diálise, e a sobrevida renal diferiu significativamente entre as classes histológicas de Berden, ou seja, uma melhor sobrevida na classe focal e uma pior sobrevida na classe esclerótica. Os preditores de falência renal. Então, após os ajustes das características basais do tratamento, a classe de Berden ela permaneceu significativamente associada a um risco de falência renal. A classe esclerótica apresentou um risco maior comparado às outras classes, as demais classes. Então, a taxa de filtração glomerular basal emergiu como um preditor independente de falência renal, e não foram encontradas associações significativas com idade, sexo, especificidade de ANCA, síndrome clínica e imunossupressão. Bom, a biópsia renal, ela se confirmou como uma ferramenta importante prognóstica na glomerulonefrite ANCA, com gradiente claro de risco entre as classes de Berden, ou seja, importante para a gente entender o nível de cronicidade e o nível de atividade. Os casos com predominância de lesões escleróticas, elas apresentaram maior risco de falência renal, como era se de imaginar, pelo grau de fibrose, e mostraram apenas uma recuperação marginal da taxa de filtração glomerular após a imunossupressão de indução, levando a crer que talvez seja melhor a gente pegar um pouco mais leve nesses casos em relação ao nível de imunossupressão, a escolha. No outro extremo, né, a gente tem os pacientes com a classe focal que tiveram um prognóstico renal a longo prazo muito mais favorável, com melhor preservação da função renal na apresentação, que melhorou ainda mais com o tratamento. Então, tiveram mais margem para essa melhora. E a classe crescente, que apesar do comprometimento renal grave no início, ou seja,
no momento do diagnóstico tinham uma creatina um pouco mais elevada, mostrou uma melhor recuperação da função renal, refletindo, então, a eficácia dessa imunossupressão na resolução dessas lesões inflamatórias ativas. Os ensaios e cortes que a gente tem atualmente, eles sugerem uma eficácia global semelhante à indução com rituximab e ciclofosfamida na indução. Mas quando a gente analisa a corte como um todo, porém, quando a gente estratifica esses pacientes e avalia de forma individual, com todos os fatores, mas principalmente do ponto de vista histopatológico, os pacientes que estão na classe crescêntica, a monoterapia com o rituximab, ela se associou nitidamente a piores desfechos renais do que o tratamento com a ciclofosfamida ou o rituximab associado à ciclofosfamida, tanto para a recuperação da taxa de filtração glomerular, quanto para a falência renal. A ciclofosfamida, ela tende a reduzir mais rapidamente a inflamação glomerular intensa ligada à formação de crescente, enquanto o rituximab, ele costuma demorar um pouco mais. Então, talvez por isso que essa associação também auxiliou. E a histopatologia, ela pode ajudar a personalizar a escolha da indução, sobretudo nos pacientes com esse padrão crescente, mas eu incluo também que os pacientes que têm já um nível de cronicidade significativo, é bem importante a gente saber, né, para a gente talvez não fazer um esquema de indução tão pesado. Algumas limitações, né, então, embora esses estudos sejam importantes, né, deve ser interpretado com grande cautela, porque é uma análise estratificada, apresentada exploratória por desenho, ela carrega um risco não negligenciável do erro tipo 1, e os efeitos observados foram apenas tendências não significativas, ou, mesmo que significativo, era estatisticamente limítrofe. E outras limitações, como o poder estatístico. Então, apesar de ser uma das maiores séries de casos, o estudo permaneceu com poder estatístico insuficiente. Apenas 17% dos pacientes receberam monoterapia com rituximab, relembrando que foi retrospectivo, ou seja, o rituximab não é uma droga tão antiga assim. A coleta de dados foi retrospectiva, então tinham alguns dados faltantes que limitaram o ajuste para todos os fatores como plasmaféres, dose de corticoide e drogas de manutenção. E o mais importante, do meu ponto de vista, é como eles quiseram pegar esse estudo, essa amostra maior de forma retrospectiva, eles não tinham as informações desses pacientes em relação à fibrose intersticial e atrofia tubulointersticial. Então, eles não puderam utilizar aqueles novos scores que hoje em dia a gente já utiliza, que a gente sabe que tanto a fibrose intersticial quanto a atrofia tubular, ela tem um valor bem importante no prognóstico. Então, para mim, é algo que faltou de forma significativa isso, que foi essa avaliação tubulointersticial e avaliação de vasos também, foi avaliado apenas os glomérulos, né? Então, eu acho que tudo isso é um grande questionamento. O poder estatístico, né? Então, isso aqui, calma aí, que estava duplicado. E agora uma consideração específica, né? Então, a classe esclerótica, eles têm uma baixa recuperação da taxa de filtração glomerular em qualquer regime. A gente viu que, independentemente do tratamento de indução, o ganho é muito baixo. Então, o regime baseado em rituximab, nesses casos, tendo em vista seu menor risco de efeitos colaterais, pode ser uma opção preferível. Isso tudo é uma sugestão, já que a agressividade do tratamento, ele não houve melhora na recuperação dessa função renal. E a idade avançada, né, ela foi independentemente associada a uma menor chance de recuperação da taxa de filtração glomerular, pela própria senescência renal, pela própria redução, a baixa reserva funcional renal, enfim. Eu acho que isso também já está bem estabelecido. Bom, a biópsia renal, então, ela permanece uma ferramenta prognóstica importante e ela pode guiar, nos ajudar a escolhas melhores de tratamento de indução de forma mais personalizada. A classificação de Berda, ela estratificou o prognóstico do ponto de vista renal, então os pacientes com classe focal tinham uma melhor sobrevida, em comparação com a classe esclerótica, que tinha uma pior recuperação. Na corte total, não houve nenhuma evidência forte de superioridade entre as induções nos desfechos renais, porém, a classe crescêntica, apesar de ter um grave comprometimento renal inicial, apresentou uma melhor recuperação funcional, muito provavelmente
pelo fato da gente dar uma imunossupressão agressiva no início, e aí você resolve a questão inflamatória ativa e existe uma melhora importante dessa limpeza, assim, digamos, dessa inflamação ativa. Além disso, ficou claro que o rituximab, nesse grupo de pacientes, classe crescente, o rituximab de forma isolada, ele se associou a piores desfechos renais, sugerindo, então, que a histopatologia, ou seja não só opcional, mas obrigatória para nos auxiliar a essa escolha do tratamento de indução. A combinação de rituximab com ciclofosfamida, ela pode ser uma opção para os pacientes com glomerulonefrite crescêntica, explorando o quê? Que a gente vai ter os benefícios da rápida ação da ciclofosfamida, enquanto a gente limita a sua toxicidade. A gente dá uma dose menor, enquanto isso o rituximab já vai começar a ter o seu efeito. O uso recente do inibidor de complemento, né, o avacopan, ele era um N muito baixo, então ele deve ser testado em alguns conceitos futuros, e é necessário estudos prospectivos, randomizados, enfim, para a gente conseguir validar todas essas nossas hipóteses. E é isso, pessoal, eu acho que a mensagem central mesmo na nossa prática clínica, realmente os pacientes que têm uma classe crescêntica, a gente realmente, eu não daria esse rituximab em monoterapia, por conta dos diversos desfechos que o trial descreveu dentre os anteriores que a gente tem. É isso. Obrigada, Nath. Parabéns pela apresentação. É legal ver um trabalho assim bem prático, né? Que a gente vai tirar um monte de mensagem para a nossa prática diária, né? Assim, então, está aberto aí a considerações iniciais, né? Sobre o trabalho. Alguém quer se candidatar a falar aí primeiro? Posso começar? Anda, Mari. Mari. Primeiro, quero dar parabéns para a Nath, os slides estão lindos, a apresentação foi ótima. Estou tentando melhorar meus slides, nossa, tá muito bonito mesmo. Parabéns, Nath. Que informação em termos de estatística. Não, então, foi muito legal, foi muito boa. Ficou muito boa a forma que você colocou. Nossa, eu adoro biópsia e eu acho que a importância desse tipo de estudo é muito para chamar a atenção da gente olhar muito além do que vem ali na parte do diagnóstico, né? Porque é um monte de informação que a gente pode tirar daí. Ainda tem acontecido, depois do novo CADIGO, do pessoal pedir muito rituximab para indução de vasculite ANCA. E assim, pelo menos no serviço que eu atuo, são pacientes muito graves que pedem no estudo nessa coorte já foram, né, uma taxa de filtração de 20 basal de todo mundo. A maioria dos que eu pego, os pacientes estão em diálise. Então, o pessoal quer muito indicar o rituximab como indução, mas não é um grupo de paciente que realmente tem segurança, né, para isso, para a gente tem sim uma tendência da gente querer usar mais o rituximab, menos a ciclofosfamida, pelos efeitos colaterais. A gente tenta se desviar da ciclofosfamida e do corticoide de todo jeito, mas em doenças muito graves, acho que não tem muito como fugir deles ainda. Claro, aqui é uma coorte retrospectiva, não dá para a gente tirar conclusão em relação a qual o melhor tratamento, mas não deixa de ter a expertise dos especialistas, né, em relação à quantidade, ao número de pacientes, ao N de pacientes, é uma doença rara. Então, acho que a gente tem muito que lembrar que o rituximab está sim na escolha da indução, mas lembrar que casos graves, que vai ser a maioria, paciente em diálise, ainda vai ser a ciclofosfamida para a gente conseguir salvar ainda esses pacientes. E era isso. Boa, Mari. Eu gostei bastante desse estudo. Parabéns realmente pela apresentação, Nath. E assim, em relação ao que a gente está vendo aí dos resultados, de que o rituximab em monoterapia não está tendo
né, o mesmo efeito que o uso combinado com a ciclofosfamida, ou em comparação com a ciclofosfamida isoladamente, embora o estudo seja retrospectivo, algumas coisas a gente consegue associar do ponto de vista fisiopatológico, né? Então, por exemplo, acho que um dos primeiros vídeos que a gente gravou aqui, a gente fala dos mecanismos lá de resistência do rituximab. E além da questão da proteinúria, que a gente sabe, né, embora na vasculite não precise ter tanta proteinúria, um outro mecanismo é a produção do anticorpo anti-rituximab. E essa produção do anticorpo, ela é muito mais frequente nas doenças autoimunes. Então, lúpus, vasculite, outras doenças autoimunes, a gente pode produzir nesse ambiente, né, inflamatório e tudo, anticorpos anti-rituximab. E aí, talvez seja algo que possa estar associado a essa baixa, né, ou uma resposta menor ao rituximab quando comparado com a ciclofosfamida ou o uso combinado, né, da ciclofosfamida com rituximab. Então, seria algo a se considerar. E aí eu queria perguntar também para a Nathalie em relação aí à plasmaférese com a histologia, se ele fez alguma associação, porque é uma dúvida que a gente tem, né, nas terapias de indução também, quem usar a plasmaférese e tal, a gente já fez várias análises aí do Pexibas, análise pós-rock, isso e aquilo, e a gente ainda fica com dúvida em alguns casos, e a histologia poderia nos ajudar, não sei se ele fez alguma análise em relação a isso. Ele fez análise para avaliar quantos pacientes haviam realizado, mas ele não fala nada a respeito dessa escolha e se teve uma melhor resposta, uma melhor evolução ou não. Ele só fala que foi mais frequente na classe crescêntica, mas não teve nenhuma relação com melhora, piora, então na prática não vai auxiliar. O que eles falam muito do rituximab, não só dessa questão de formação de autoanticorpos, etc., mas é que a ciclofosfamida, como imunossupressora, obviamente, ela tem muito mais efeitos diversos, mas ela é mais ampla, né? Então, um paciente que tem uma inflamação muito ativa, ele precisa de uma ação mais rápida. Então, a ciclofosfamida, ela age de forma mais, digamos, grave, assim, mais bruta, e de forma mais rápida. Então, foi isso que eles falaram que para eles foi o grande diferencial da ciclofosfamida para o rituximab, que eles imaginam que seja. Ele dá uma limpada naquela proliferação mais rápido do que o rituximab. Você falou da proteinúria, também acho super válido, mas aqui os pacientes tinham uma média de proteinúria menor que 2 gramas a dia, então não acho que esse foi o caso específico, mas acho que vale a pena levar em consideração, mas não, em relação, eles só falaram a frequência, que foi em torno de 40 e poucos por cento na classe crescêntica. Vou achar aqui o slide para você, mas não. Então, como eu falei, eu gostei muito do trabalho, porque a gente consegue comparar muito a nossa prática com a prática deles, né, lá na Europa. Então, a gente aqui também, o MPO é o mais frequente, né? Isso foi um levantamento que a Letícia fez, talvez uns 5, 6 anos atrás. E lembrar que o MPO é a forma que é considerada mais fibrosante, né? E aí, infelizmente, aqui a gente tinha a nossa classe esclerótica a mais frequente, que mostra, na verdade, para a nossa realidade, um retardo no encaminhamento do paciente para a gente, né? Porque eles, na Europa, têm o MPO mais presente, mas a principal classe que eles acharam não foi a esclerótica, né? Então, provavelmente, a chegada do paciente ao especialista é mais rápida, né, neles, né? Então, isso faz uma diferença, né? E é interessante que, assim, realmente, você não precisa da biópsia renal para dar um diagnóstico de vasculite, mas veja a informação que a biópsia renal te dá, né? Porque a taxa de filtração glomerular no início do diagnóstico da crescêntica era 14 e da esclerótica era 19. Se você não faz a biópsia, você resolve dar, vou dar rituximab, vai. A esclerótica, foi o que você comentou, Nata. Tudo bem, né? Agora, para a crescêntica, por esse trabalho, e pelo que a gente tem, como você falou, né, do Rave, que excluiu, para esse trabalho, as formas graves, que são as crescênticas, o Ritux sozinho
não adianta, né? Então, é legal esse, assim, a gente ver essa coisa prática, né, que é muito do nosso dia a dia e respaldada por um conjunto de pessoas, né, que inclui a doutora Bagema, que a gente adora os trabalhos dela, né? Sou fã, ela é muito prática e ela desenha tudo muito bem e ela mesmo critica tudo que ela desenha, então eles são muito transparentes ao passar informação. Eles falam, até agora a gente não tem nada que comprove segurança, e é isso, a gente não tem, e não dá para fazer cada um que é da cabeça, né? Então, assim, a gente precisa realmente, medicina baseada em evidência, até agora a gente não tem evidência para dar rituximab de forma isolada nesse grupo grave de paciente. E eu acho que toda hora a gente está em busca de um biomarcador, de alguma coisa para fazer diagnóstico, mas essa angústia de talvez tentar evitar a biópsia, eu acho que a gente perde muita coisa e talvez dá uns passinhos para trás. Óbvio, tem alguns pacientes super graves que você não consegue no momento fazer a biópsia, mas eu acho que a biópsia ela é indispensável. Pela cada hora que a gente olha, assim, os pormenores e obviamente aqui eles devem fazer mais para frente um trabalho agora mais atual, avaliando o túbulo, interstício, vaso, acredito eu, né, porque eles começaram a avaliar só a partir de 2018, então era um N muito baixo. Aí acho que a gente vai ter muito mais informação ainda do que fazer, enfim, eu acho que é insubstitutível, assim, e eu acho que do anti-MPO, doutora, eu não sei se eu vejo aqui na prática, né, mas os pacientes, eles têm uma forma de apresentação muito mais branda do que os anti-PR3. Então, normalmente, assim, é uma hematúria, às vezes tem um quadro leve de vias aéreas ou não. Então, é difícil, normalmente, o paciente aqui no Brasil, a impressão que eu tenho, tá com hematúria, teve algum quadro de viária, sabe assim, são coisas tão inespecíficas que as pessoas não ligam hematúria, vai para o nefrologista, entende? Assim, hematúria, olham lá no PS e tratam às vezes com infecção de urina, isso é muito comum, infelizmente. Então, o que eu mais vejo na prática, realmente, esse anti-MPO são os pacientes muito mais crônicos, né, eu não sei se a prática no Brasil, lá, se você vê o que você falou, o nível dessa classe esclerótica é muito baixa, mesmo em anti-MPO, ou seja, os pacientes deviam ter no máximo uma hematúria, e uma proteinúria discreta e foram biopsiados. Assim, não eram quadros super floridos, né? Então, acho que é isso. Acho que essa urgência em talvez diagnosticar, rastrear melhor esses pacientes. Jana, você quer fazer algum comentário? Eu fiquei só em dúvida, assim, se é porque eu não li o artigo, né? Mas se de repente essa esclerótica, pelo menos ela ficou estável, né? De repente, sabendo que era esclerótica, receberam menos imunossupressão e por isso não ganharam tanto, né? Apesar de que a análise disse que na classe esclerótica o tratamento não fez diferença, né? Não, Mas não. às vezes é uma questão estatística, porque o N não é tão grande. Ela mesma conclui, né, pelo que você falou, que os resultados são limítrofes, né? A significância estatística ou a falta de significância estatística. Mas, de toda forma, pelo menos ficou estável ali a esclerótica, né? Se Ficou, não fizesse nada, com certeza iam para diálise. foi um ganho de 0,5 aproximadamente. É. Não sei se por eles serem escleróticos, de repente receberam uma imunossupressão menos potente e por uma questão de N não ficou tão claro que, por exemplo, eles receberam mais rituximab do que deveriam. Quando eles ajustaram pelo tipo de imunossupressão, lógico, é o que você falou, um N pequeno. Mas mesmo quando eles ajustaram, porque tiveram pacientes que receberam rituximab com ciclofosfamida e fizeram plasmaférese. É um N pequeno, mais uma vez, tá? Mas eles fizeram esse ajuste avaliando esse grupo que tinha muita esclerose e receberam imunossupressão mais agressiva, incluindo plasmaférese e combinação de imunossupressão, e não teve essa melhora, independentemente do paciente, se ele recebeu, sei lá, Ritux isolado ou tudo isso, entende? Mas inclusive a plasmaférese, né? Inclusive a plasmaférese, exatamente. Tiveram pacientes nesse grupo que receberam plasmaférese e combinação de drogas e tudo, mas como ele mesmo fala, retrospectivo, não foi avaliado o vaso, não foi avaliado o túbulo interstício, assim, a gente tem esses vários poréns, né, mas sim, foi feita essa avaliação desses subgrupos. Assim, não vai ter como a gente saber se foi essa a escolha, porque a gente não tem como saber por enquanto, né? Quando ele começou aqui o diagnóstico, em quanto tempo ele teve o tratamento, né? Em quanto tempo ele teve a biópsia, né? Tudo bem, o limite era 6 meses, né? Mas às vezes, então,
muito paciente começou a tratar aqui, então, às vezes, a escolha do imunossupressor foi independente da biópsia, e depois ele conseguiu a biópsia, né? Então, talvez se a gente pudesse sugerir para a doutora Bagema, dela nos dar essa informação, então, dos pacientes que eram escleróticos, quantos começaram a imunossupressão a partir do diagnóstico de esclerose, e aí sim foi dado menos imunossupressão, ou eles já estavam com essa imunossupressão foi escolhida independente, foi cega, né? Essa informação talvez a gente pudesse pedir para ela, né? Acho que ajudaria, né, Jana? Assim, não sei, será? Sim, porque pensando no resultado para os crescentes, assim, pô, tudo bem, já perdeu muita coisa esclerótico, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação grande de, assim, o paciente não tem mais reserva, né? Esse não pode mais acontecer nada com ele, para ele ficar o maior tempo possível fora de diálise também, né? Isso. E talvez nesses casos a avaliação túbulo-intersticial vai ajudar, porque vamos supor que ele era esclerótico, mas ele tinha muita inflamação túbulo-intersticial, né? Então, assim, quanto que a melhora dessa inflamação ajudou a estabilizar também, ele não piorar, né? Porque glomérulo já foi, mas desinflamar ali o tubo interstício, pelo menos a não piorar, como você falou, né? Estabilizar, né? Mas tem uma coisa interessante que, por exemplo, esse score de Birman, né? A gente não usa, né? São mais os reumatos que usam. Uma vez eu fui pegar esse negócio aí, porque não sei o que foi que eu fui publicar e pediram para eu olhar. Nossa Senhora, sabe, você tem que andar com o negocinho e ticar, né? Tipo, teve manifestação daqui, teve manifestação daqui, soma os pontos, é horrível. Mas é interessante, assim, que poderia ser uma outra coisa na escolha de quem escolheu a imunossupressão, poderia, vou pegar esse score de Birman e vou escolher a imunossupressão para isso. Mas, na verdade, eles não foram diferentes, né? Eu estava olhando aqui. Não. Em média, assim, ó, assim, na verdade, os escleróticos tiveram um Birman de 15, mas os demais 18. Não é uma diferença tão, assim, na minha opinião, grande, né? Então, nem pelo score de Birman, não sei se se utilizaram para escolher o Ritux ou os dois, né? A gente, óbvio, sempre que tem disfunção renal, a gente opta pela ciclofosfamida, né? Aqui, a gente segue meio que o Rave Ritux, né? O Rave não validou o rituximab para creatininas mais altas, né? E o Ritux usou, eram formas graves, ele usou os dois juntos, né? Mas para a gente tentar entender por que eles escolheram um ou outro, nem por esse score não houve diferença, né? Então, talvez, novamente, essa pergunta para a Bagema, assim, a imunossupressão começou quanto tempo antes dessa biópsia? Que aí eles escolheram a imunossupressão sem olhar a biópsia. Então, baseado em que eles fizeram isso? Aí pode ser uma coisa muito individual, por exemplo, ter vários de nós ali na Europa que viu uma creatina alterada, meteu de ciclofosfamida. Há vários outros que são mais conservadores, mesmo com a creatina alterada, vamos fazer só um Ritux. O problema do retrospectivo é esse, né? E se fosse americano, talvez tivesse um percentual maior de Ritux, a senhora não acha? Pode ser. Eles têm medo até por causa de processo, né? Ciclofosfamida, pode ser. Mas, assim, na prática, Ritux sozinho, para doenças autoimunes, isso a gente vê até pelo lunar, não dá para usar. Eu acho que é queimar a droga, né? Eu acho que o Ritux tem que vir junto com alguma coisa, né? Então, acho que é isso. A Sá, quer comentar mais um pouquinho? E, embora seja retrospectivo, acho que a gente pode valorizar também esse dado pelo fato de a gente ter mais experiência com a ciclofosfamida, né? Pelo que eu vi aí, a Nathalie mostrou, desde 1997 até 2000 e quanto, Nathalie? 1997? 2019. Até 2019. Então, o rituximab já tem uma certa experiência, já acho que tem 10 anos ou um pouco mais, né? Mas a ciclofosfamida tem muito mais. Então, mesmo com isso, mesmo usando o rituximab numa era mais recente, em que o paciente tem mais acesso, que você, teoricamente, melhora a condição geral, assim, de outros tratamentos, de outras comorbidades envolvidas e tudo, mesmo assim, o rituximab isoladamente, né,
não foi inferior do que em combinação ou comparado com a ciclofosfamida isolada. Eu só vou puxar um pouquinho a sardinha agora para o meu lado da onconefro, que, assim, a gente não tem estudos prospectivos, evidência robusta também, mas nos pacientes que apresentam-se com vasculite ANCA, que tem uma neoplasia associada, né, e aí, geralmente, assim, eles estão dando preferência ao uso do rituximab, tanto pela redução dos efeitos adversos, né, relacionados à ciclofosfamida, até a longo prazo, assim, em termos de resposta oncológica ou até outras neoplasias futuras, né? Então, só fazendo esse paralelo aí. Esse grupo de paciente, lembrando, ele não foi avaliado, tá, gente? Pacientes oncológicos, infecções ativas, outras... Então, é um grupo à parte. Legal. Mais algum comentário? Gente, só dizer para vocês, talvez vocês já saibam, mas tem o aplicativo AncaScore, só que ele é com o de 2018, não é o de 2024. Tudo bem que é facinho de você classificar, mas não deixa de ajudar e não custa nada ter no... Mas só para vocês olharem, é AncaScore o aplicativo. Aqui ele tem esse Ana Renal Risk Score, Isso, né? é o renal, não é o kidney, é o renal, é o de 2018. Essa aqui, né? Eles são muito parecidos, mudou só que tem um grupo a mais, né, que é o Very High Risk, e mudou a taxa de filtração glomerular pela creatinina, mas acho que são bem similares também, né? Todos os nossos aqui vão dar alto risco por causa da taxa de filtração. Os meus também. Ok. Bom, pessoal, então, acho que é um artigo bem prático, né, para a gente do dia a dia, a gente comparar os nossos pacientes aí e se entusiasmar mesmo com o diagnóstico fechado da vasculite ANCA, começar do tratamento, que a gente não pode retardar o tratamento desses pacientes, estimular a fazer a biópsia renal pelas informações aí, né, que a gente está vendo que a biópsia pode nos dar por uma questão de prognóstico renal e, às vezes, a mudança no tratamento, né? Às vezes eu comecei com Ritux, mas vi que é uma forma crescêntica, fazer pelo menos uns 2 pulsos de ciclofosfamida, quer dizer, uma junção aí, quem sabe, né? Então, a gente difundir a ideia de fazer a biópsia sem retardar o tratamento, né? Mas não para diagnóstico, e sim para prognóstico renal, né? Acho que é informação super válida aí. Parabéns, Nathalie. Excelente apresentação. Obrigada de novo. Obrigada, chefe. E a próxima apresentação, ele não está aqui, é o Lineker. A gente vai fazer uma homenagem ao Cláudio Ponticelli. Só que assim, pessoal, na próxima quinta não vai dar para rolar, porque vai ter uma festinha dos residentes que estão acabando. Então, eu vou avisar o Lineker que vai ser daqui a 15 dias a apresentação dele, tá bom? Aí talvez ele vai dividir o artigo em 2, que é um artigo grande, obviamente membranosa, né, Cláudio Ponticelli só podia ser isso, e aí a gente, daqui a 15 dias a gente volta, então, tá bom? Abração, obrigada, pessoal. Tchau, gente, obrigada. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, gente, até a próxima. Tchau.